Pessoal, acho que já voltamos todos. Paulo, você está presente, a palavra é sua. Só para justificar, a Graziela pediu para pedir desculpas, mas ela não consegue retornar para esse momento, já que ela já tem outro compromisso. E agradeceu a abertura e o espaço. Boa tarde a todos. Eu pedi, na verdade, um gancho, porque eu tinha sugerido uma pauta, né, que possivelmente, dadas as demandas, talvez ficasse para a próxima reunião ordinária. Mas aí o presidente trouxe essas informações iniciais aí, e eu gostaria de estar incluindo esse gancho, porque tinha até, inclusive, a ver com uma das minhas pautas, algumas coisas que eu vinha acompanhando, e mediante essa nova informação aí, dada aqui na abertura do presidente, foi de encontro a essas coisas que eu tinha proposto trazer aqui, mediante a apresentação dessa pauta. Ah, na verdade, eu estou me referindo à pauta do papel da Secretaria de Cultura e Turismo enquanto Secretaria de Cultura e Turismo. Explico. Tenho acompanhado alguns movimentos nos dispositivos oficiais de comunicação social da prefeitura, desses movimentos do executivo, né? E vários momentos, como que eu vou dizer, vários registros das diversas pastas da secretaria das secretarias, né, da prefeitura, e tem observado em várias delas a presença da representatividade da Secretaria de Cultura e Turismo ali, principalmente através do secretário, né, do atual secretário. Acho muito válido, né, claro, creio sim que todas as secretarias têm que ter essa integração. Mas me corrijam se eu estiver enganado, inclusive publicamente aqui, para que haja, claro, uma réplica. Eu não observo um movimento contrário, ou seja, movimentos da Secretaria de Cultura e Turismo com a participação e o apoio das demais secretarias. Então, mediante as falas do presidente, trazendo algumas informações, confesso que me angustiou mais um pouquinho do que eu estava. Até peço desculpas por estar fazendo esse gancho, na verdade, acabo adiantando a pauta que seria tratada depois. Então, eu fico me perguntando, né, agora, eu estava me perguntando antes o porquê que não tinha esse movimento, eu não estava observando nas redes de comunicação social esse movimento da Secretaria de Cultura e Turismo com tanto afinco como ela estava participando dos movimentos de outras secretarias. Creio eu, vocês me corrijam depois também, se eu estiver errado, que o último movimento que teve foi sobre a comemoração, né, da Cacilda Becker com a exibição dos filmes e do documentário, e creio eu que as publicações referentes aos movimentos que estão tendo da prestação de contas, da Lei Aldir Blanc, os artistas apresentando seus trabalhos, eu particularmente vejo como um intenso resultado do movimento do grupo, do comitê da Lei Aldir Blanc, né? Claro, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, mas não como um trabalho efetivamente dela. Não sei se se eu estou me expressando bem. De contrapartida, com as informações do presidente, eu confesso, explico um pouquinho do porquê que a minha angústia aumentou, porque aí eu me perguntei, ué, mas se não existiu esse tempo para ele, para verificar uma documentação que, pelo que eu entendi aí, seria importante para este momento, mas nos movimentos de outras secretarias, a Secretaria de Cultura está sempre lá, mediante, inclusive, a presença
do secretário de Cultura. Então, em apoio às outras secretarias, há tempo para tudo. Em apoio à própria Secretaria de Cultura e Turismo, que ele está à frente, é conforme o tempo dele. Sinceramente, eu não estou conseguindo entender. Então, eu vou deixar aqui em aberto para que, hoje, creio que ele não está presente, mas quando ele estiver e se vier tomar conhecimento através do vídeo, futuramente, né, está sendo gravado, e ele quiser falar sobre, eu coloco essa questão para ele estar comentando e, inclusive, tirando sanando um pouco, aliviando essa angústia que eu estou sentindo, que pode ser só minha ou pode ser de outras pessoas também, que agora, expondo aqui, as pessoas comecem, né, a levar para um lado parecido com o meu, ou não também, né? Mas é uma angústia minha, eu senti necessidade de trazer. Com isso, eu acabo adiantando a pauta do papel da Secretaria de Cultura como Secretaria de Cultura, que eu não estou vendo. Eu estou vendo a Secretaria de Cultura apoiando outras secretarias, mas não trazendo as outras secretarias para coisas que deveriam estar sendo feitas pela Secretaria de Cultura. Vocês, assim, me perdoem o desabafo, né? Não sei se esse seria o momento, mas eu precisava falar esse gancho, né? Porque tinha proposto a pauta baseada numa angústia e fiquei mais angustiado agora com essas novas informações, tá bom? E só para encerrar, para acrescentar, eu nunca tinha comentado isso, trouxe essa pauta baseado também nessas informações, que numa dada ocasião, eu estava lá na Secretaria de Cultura, e lá, né, eu tomei o conhecimento que uma outra secretaria tinha se instalado lá. E naquele momento, pela minha experiência de administração pública, obviamente não deveria fazer, mas fiz um pré-julgamento. Da minha cabeça, funcionou dessa maneira. Uma secretaria que vem para cá, onde funciona a Secretaria de Cultura, sendo que o atual secretário de Cultura é ex-secretário da pasta que está mudando para o mesmo prédio. A pasta que está mudando para o mesmo prédio tem uma pessoa à sua frente que ainda vai começar a ter esse contato com o executivo, etc., etc. Claro, obviamente, vai ter uma ponte ali de troca de conhecimentos, isso é óbvio, mas isso vai atrapalhar o andamento da Secretaria Municipal de Cultura, né? Vai, porque na minha cabeça eu trazia, não sei se injustamente, mas algo que a cultura sempre era deixada um pouquinho de lado para dar prioridade a outras coisas que traziam mais votos. Mas eu fiquei com aquilo e resolvi, vamos ver como que vai acontecer. E hoje, agora, mediante tudo que eu expus aqui, eu vejo algumas coisas realmente fazendo muito sentido daquilo que eu pensei inicialmente. Então, eu quero deixar registrado aqui que continuo angustiado agora um pouquinho mais e gostaria de deixar em aberto para que o secretário de Cultura ou quem que ele coloque como representante da Secretaria de Cultura, que fale no lugar dele, caso ele não possa frequentar aqui alguma reunião, etc., etc., enfim, essas coisas burocráticas, mas que haja alguma manifestação nesse sentido, sabe? Eu, pelo menos, eu senti necessidade de sei lá, de um respaldo, de algum argumento que me tranquilize um pouco, né? Porque é muito, é muito, é muito angustiante o caminho que as coisas vão tomando a partir de um certo ponto, sabe? Eu acho que da área administrativa, eu acho que em time que está ganhando não se mexe. E na minha impressão, se mexeu tanto que parece que agora ele está começando a perder. Eu estou falando da cultura. É a minha opinião. Me desculpe o desabafo, mas fica aí o registro. E a abertura para que, caso haja uma manifestação contrária ou alguma argumentação, obviamente, vai ser muito bem-vinda, principalmente porque eu acho que será no sentido acho que inclusive de aliviar a minha angústia. Espero que não aumentá-la mais.
Obrigado aí pela oportunidade de fala. Obrigado, Paulo. Eu sei que a Samanta vai falar, a Deise também, mas só para complementar, para quem não sabe ainda, não é segredo, mas já está publicado no site da Prefeitura, foi para o prédio do Centro de Convenções da Secretaria Municipal de Comércio e Indústria, né? Também já tem lá também sua organização, seus servidores, então está esse complemento das secretarias, acho que é esse o teor que o Paulo está trazendo, né? Eu acho que o secretário está entrando agora também presente. Boa tarde, William, tudo bem? Só para dar uma recapitulada aqui, a gente fez uma fala inicial aí sobre a Lei Aldir Blanc, eu apresentei todos o caminho que a gente fez, né, de agosto até agora, né, que tem uma história desse comitê, e aí a gente parou no ponto que a gente está agora na prorrogação federal, e aí a gente também tem o movimento do comitê gestor, a gente sempre atualiza o conselho, né, municipal sobre o andamento da Lei Aldir Blanc, e para nós aqui, os últimos acontecimentos foi essa tentativa de prorrogar, né, dentro do município também, através dos nossos próprios editais, que a gente precisa fazer essa alteração de lei, e a gente fez a propositura aí de uma minuta de alteração da lei, e eu trouxe, né, uma preocupação grande da minha parte, né, pessoalmente, não sei os outros conselheiros, mas eu fiquei preocupado quando você disse no grupo que iria ver esse documento, mas que sem pressa, né, e eu acho que para a pasta de Secretaria de Cultura, de todos os assuntos que a gente está vivendo no mundo, coronavírus e pandemia é um assunto gravíssimo e super urgente, mas Lei Aldir Blanc, os artistas também são de extrema urgência. É claro que eu não desconheço aí, né, todas as demandas da Secretaria de Cultura, mas entendo que isso a gente precisa, né, resolver e caminhar e concluir muitas coisas, inclusive amanhã a gente já tem uma convocação feita por você como presidente do comitê extraordinária para resolver assuntos de pertinência da Lei Aldir Blanc, mas também que a gente sentiu essa carência, porque nos momentos que a gente muito precisou, a gente não conseguiu que viesse à tona, né? Assim, esse apoio também desse lado. Ora, a gente precisa da presença de vocês, e aí muitas vezes não aconteceu, a gente sentiu. Mas eu estou dando sequência aqui, o Paulo considerou algumas coisas em relação a isso, agora acho que tem a Samanta e a Deise para falar, né, Igor? Você que está controlando? Ao contrário, na verdade, primeiro a A Deise, Deise, depois a Samanta e depois o Rafael. tá bem. Vamos lá, Deise. Eu até levantei a mão aqui, que eu falei assim, ai, meu Deus, vamos lá, minha vez. Bom, achei muito legal que o William está entrando agora, acho que o Almir fez um resumo. Eu, assim, com muito constrangimento mesmo, porque eu represento o poder público aqui, eu tenho que dizer que eu faço minha todas as palavras do Paulo. Imagino que o William vai ter a possibilidade agora de se expressar, né, contar o que acontece, enfim, mas eu também sinto mesmo, porque, assim, a gente atribui, né, o sucesso da Aldir Blanc no nosso município ao tirar isso, e vocês de jeito nenhum. Mas eu acho que em algum momento a gente precisa também entender que no nosso município isso aconteceu porque nós tínhamos me perdoem a sinceridade, uma vontade está atrapalhando aqui, né, gente? Mas eu não consigo abaixar. Espera aí, deixa eu tirar. Espera aí. Pronto. Abaixei tudo. Vocês continuam me ouvindo? Nós tínhamos eu me lembro que, assim, quase que diariamente, né, na época dos editais e dos cadastros de tudo aquilo, no ano passado, eu ia na secretaria, na procuradoria, né, porque a gente vive na procuradoria, e eu sempre encontrava com a Joyce e com o Braga lá, né, com o Léo Rosim, mais com o Léo Rosim, né, o procurador na época, às vezes também, mas conversando com o Jorge, com o Luiz, enfim, tinha, assim, a gente precisa reconhecer que teve um empenho por parte da prefeitura que isso acontecesse naquele momento. E o que acontece agora? Se a prefeitura deixa isso, achando que isso não é uma atribuição da prefeitura, a coisa não vai acontecer a contento. Vai acontecer porque a gente tem no comitê, eu não faço parte desse comitê, mas conheço todo mundo que está lá, e a gente sabe que existe um empenho, assim,
absurdamente grande das pessoas que estão envolvidas, né? Mas é uma obrigação do poder público, é uma obrigação da Secretaria de Cultura, né? Tá junto com a gente, conselho e com o pessoal do comitê nesse momento. E eu acho, sim, que, me perdoe de novo, eu fico pedindo perdão porque, assim, na verdade, é difícil, né, quando você fala do seu grupo e dos seus amigos, né? Mas eu acho que a cultura está precisando de mais atenção, sim, de verdade, né? Não sou artista, mas estou nesse conselho assim, envolvida já há muitos anos, gosto do setor cultural, da área cultural. As pessoas aqui sabem que eu entendo a cultura, eu trabalho com direitos humanos, mas eu entendo a cultura como a ferramenta mais poderosa de transformação social que a gente tem hoje no nosso país, né? Então, para mim, não é uma secretaria secundária, não é uma secretaria que devesse estar assim em segundo plano, né? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não, né? Até Deise, deixa eu te interromper. Mas quem disse que a secretaria tem segundo plano, que a cultura da cidade não está tendo a atenção devida nesse momento? Eu não estou entendendo. Ô, Willy, deixa só o pessoal terminar de se expor, porque assim, eu falei, o Paulo falou, a Deise está falando, a Samanta vai falar também, porque acho que vai vir, tá vindo esse contexto, que nós estamos atualizando a Lei Aldir Blanc, aí eu fiz um resumo de tudo, e aí eu cheguei no ponto que nós estamos assim, a gente precisava desse apoio da Lei Aldir Blanc, dessas alterações que precisam acontecer no município, a gente montou a minuta para que ela seja modificada. Na ocasião, a sua fala foi, olha, eu vou ver isso, mas não com muita pressa. E aí eu trouxe esse sofrimento, né? Eu acho que o Conselho ele deve saber, já que vocês trouxeram esse assunto de Aldir Blanc para o Conselho, né? Apesar do Conselho não deliberar sobre isso, mas trouxe esse assunto junto ao Conselho. A Aldir Blanc aqui no município está respondendo a um inquérito pelo Ministério Público Federal, onde a gente vai ter que responder algumas acusações sérias que foi feito pelo Ministério Público da cidade, junto ao Ministério Público Federal. E as acusações, elas trazem um certo desconforto para a gente, uma vez que eu assumi o comitê há uma semana, a minha portaria de uma semana, e assumi a secretaria há pouco mais de 3 meses. Encontrei uma secretaria que tinha muitos problemas estruturais, problemas enormes, com infraestrutura de prédios totalmente desatualizado, precisando de atualização urgente. Estamos fazendo várias ações. Então, assim, eu tenho uma funcionária, que é a Joyce, que ela só trabalha para o Conselho e para a Lei Aldir Blanc, ela está ficando especificamente só nisso. Então, assim, eu acho que isso é uma atenção bem maior do que já foi dado há muito tempo atrás. Sim, William, só vou pedir para a gente dar conta, porque assim, essa informação que você está dando, os conselheiros já conhecem. Quando o sargento fez a denúncia, a gente já trouxe esse contexto para os conselheiros, isso não é uma novidade, tá? Na verdade, agora é oficializada, né? A denúncia agora não é mais do conselheiro, não é mais do sargento. Agora é uma denúncia do Ministério Público Federal. É algo feita bem por ele, diferente. Mas vamos dar continuidade nas falas que a Deise estava falando, a gente segue com a Samanta, depois a gente... Por favor, pode continuar. A gente segue uma ordem, né, aqui. Então, é isso. Assim, William, eu estou falando do que é uma sensação minha, do que é uma angústia minha, e do que eu sei que é uma angústia geral, né? Porque quando você fala assim, o Conselho não delibera, o Conselho ele é deliberativo, normativo, e o Conselho nunca teve e não tem a intenção de fazer o papel da Secretaria, muito pelo contrário. O que a gente está pedindo aqui, me perdoe a franqueza, é que a Secretaria faça o papel da Secretaria e deixe as coisas do Conselho para o Conselho, porque o que está acontecendo, a comissão não é burro de cara. A comissão não está para trabalhar para a secretaria, eles estão auxiliando, eles são uma comissão, mas quando você diz assim, já que é para... Vamos lá. Quando você diz assim, que você vai analisar, mas sem pressa, um documento, e a gente vê você cuidando da Secretaria de Indústria e Comércio, fica ruim. A gente sente que você, assim, e você é um ótimo profissional, e todo mundo sabe disso, e a gente sabe o trabalho maravilhoso que você fez, e continua fazendo na Secretaria de Indústria e Comércio. Eu acho que você seria o melhor secretário de governo que o Dimas poderia escolher, já que, né, que ela também tem. Agora, sim, para a cultura...
eu não vejo você envolvido, e ninguém está vendo você envolvido. E aí, assim, de repente você pode estar fazendo 1000 coisas para a cultura, mas isso não está sendo visto, nem notado e nem aparecendo. Eu acho que se talvez você começar aí, colocar coisas no site e no Face também, dizendo o que você está fazendo pela cultura, e não só por indústria e comércio, talvez a gente se sinta mais protegido, sabe? Mais abraçado pela Secretaria de Cultura. Eu não estou falando enquanto servidora, tá? Eu estou falando enquanto uma pessoa que é militante da cultura pela questão que eu já expus, tá? Porque é uma ferramenta de transformação social. É isso. Samantha? Na verdade, verdadeira hora que eu pedi a palavra, a gente às vezes pede a palavra porque está escutando a fala de outro conselheiro e quer entrar junto porque concorda. Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, mas não é nenhum questionamento, é só para... Eu vou respirar fundo, gente, porque está muito difícil. É para dizer que a sua colocação, Almir e Paulo e Deise, né, mesmo não sendo alguém que atua nos palcos, a angústia é muito grande, porque o Braga falou isso 200 vezes e a gente não entendeu que é o setor que parou primeiro e é o que vai conseguir pagar as suas contas de verdade, muito depois. Porque enquanto o comerciante está reclamando que o custo de vida dele, de não sei quantos 1000 ou milhões, vai diminuir 1 milhão, 1 milhão é dinheiro pra caramba, mas é um dinheiro pra caramba pra pobre, né? Pra artista. Porque pra rico, vocês me desculpem, é menos 1 milhão. Então, assim, o calo tá apertado para todo mundo. Eu não tô desmerecendo o comerciante, eu tenho comerciante na minha família, e não são poucos. Mas o que eu tô querendo dizer é, tudo isso para falar, conseguir respirar agora melhor, para dizer que a angústia a gente não pode falar do macro, apesar da gente enxergar nos nossos colegas de profissão, em qualquer área da cultura, de qualquer outra cidade no país. Tá todo mundo, de alguma forma, desamparado. E aí, como a gente só pode falar da nossa cidade, porque é o nosso microcosmo, é onde a gente consegue cuidar, acolher, dar o braço, ficar até 2 horas da manhã em 1 milhão de reuniões, eu tenho completa tranquilidade para dizer que os artistas da cidade, as pessoas envolvidas em conselho de cultura e turismo e comitê, né? Ninguém fez absolutamente nada de errado, ninguém está com medo dessa ação do Ministério Público, é uma questão de sentar, ler o documento e responder, porque nada foi feito à escusa ou escondido ou de maneira errada, mas é para dizer que a minha angústia, né, conversando com outras pessoas, inclusive do setor, no meu caso de teatro, não tá fácil. A angústia não é do Almir, a angústia não é do Paulo, nem só da Deise, deve ser provavelmente da Rosinei, da Fabiana, do Rafael Bolito e de todas as pessoas que precisam da arte para pagar as suas contas, porque é uma profissão, isso aqui não é passatempo. Eu não entro uma vez por mês em reunião com todos vocês porque eu acho legal, porque eu acho bonito, eu quero dizer para os outros que eu participo. Porque para estar aqui, a gente leu muito documento, a gente estudou muita lei, para justamente não fazer merda e, no fim das contas, a gente fica o tempo todo tentando apagar fogueira. Quando a gente não consegue andar para frente. Então, assim, não é uma questão direcional, não é uma questão pessoal, mas a gente precisa, sim, saber que, assim, conselho, secretaria, os artistas da cidade, ou a gente anda junto, ou vai acontecer o que acontecia há muitos anos atrás, que é cada um por si, e ninguém interessado em fazer pelo outro. Então, assim, agora tá na hora da gente trabalhar para a cultura. Agora já pode fazer evento cultural. Ok, quem quiser fazer sua aglomeração, mesmo que seja da sua equipe, por exemplo, porque está resguardado e precisa gravar o seu material até para uma devolutiva de Lei Aldir Blanc, faça. O artista que prefere não fazer tem que ter o direito, tem que ser acolhido e ter o mesmo direito reservado do que os outros. Porque, assim, daqui a 15 dias, gente, vai mudar tudo de novo. A pandemia não acabou.
para você falar que pode abrir bar e pode abrir casa de show? Sabe? Então, assim, eu peço desculpas porque eu estou me alongando. Eu acho que hoje a reunião do conselho está virando um grande desabafo, mas, assim, a gente está há um tempão segurando o nariz para fora da merda, dizendo que tá tudo bem, porque estava todo mundo remando junto, mas agora a gente está vendo a galera se afogando. Tem artista da cidade que morreu de Covid. Não dá para brincar, sabe? Então, assim, desculpa a fala indignada, mas não peço desculpa, porque, né, enfim, é um direito que eu tenho, eu não estou fazendo mal a ninguém. Então, é só para dizer que a sua angústia não é só sua, Almir, não é só sua, Paulo, não é só sua, Deise, como também não é só minha, e também não é de quem somos sempre os mesmos nessa reunião. É isso. Palavra do Rafael, na sequência. Oi, gente, boa tarde, conselheiros. Na verdade, a minha fala ela também vem para multiplicar tudo isso que já foi dito, né? Trazer esse coletivo de vozes, e daí, né, isso já gera uma outra reflexão, né? No sentido de ser pessoal ou ser o que está sendo visível, né? Que eu acho que quando várias cabeças acabam pensando, compreendendo a mesma coisa, eu acho que isso tem que ser revisto, reavaliado, né? Enfim. Eu, como a Samantha disse, também peço desculpa, mas ao mesmo tempo sem pedir desculpa, porque eu não vou ficar medindo as palavras, né? Eu acho isso muito terrível, ficar pensando como o outro vai receber, até porque da minha intenção não é criticar no sentido de querer desprezar ou no sentido de querer cutucar, levando para uma narrativa da crítica mesmo, né? De ficar só querendo apontar os erros, mas para mim está muito visível. Eu também sinto o andar da carruagem da Secretaria de Cultura muito lento, pouco visível, né? Também me causa muito desconforto ver essa secretaria fazendo outros trabalhos, né, em parceria com outras secretarias, e a parte da cultura, né? E a parte das necessidades dos artistas. Eu, como contemplado pela Lei Aldir Blanc, inclusive, gostaria até de tornar público a respeito dessa denúncia, onde está sendo citado o meu nome, tá? Para mim, estou bem tranquilo, né? E como usar o meu nome, eu também vou usar o nome, tá? De quem fez a denúncia. Foi o sargento Anderson, que concorreu também ao cargo de prefeito, né? Perdeu. E para mim isso vem como uma rincha aí política, tá? Ele se baseia de que eu sou servidor público da prefeitura e concorri, né, à Lei Aldir Blanc, sendo que não poderia ser concorrido por quem é do cargo público, mas isso nenhum documento fala disso, tá? Com exceção do inciso 1, que não é o meu caso, eu não concorri para receber o auxílio emergencial em formas de parcela, eu concorri mesmo para o prêmio de mérito e para o edital de projeto artístico-cultural. No edital não tinha nenhuma vetação quanto à minha participação, tá? Então, acho que a gente não precisa ficar dando palco para isso, entendeu? Peço para vocês considerarem que quem está falando é quem está sendo citado, né, na denúncia. A meu ver, não é uma denúncia gravíssima, até porque é uma denúncia que não está fundamentada, né? Claro que o Ministério Público, né, uma vez que ele recebeu essa denúncia, ele vai querer verificar, analisar para se realmente procede ou não, né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar dando palco para isso, até porque tem muitas outras demandas. Muitas. Artistas aí que estão se vendo perdidos nos seus trabalhos, foram os primeiros praticamente afetados aí nessa pandemia. A Secretaria de Cultura, por exemplo, também foi a secretaria que, se for ver, houve muita diminuição, pelo menos em parte de organização de eventos, como Semana Nenete, né? Que não está podendo ter aglomeração, os eventos culturais foram cancelados, né? Então, já que está tendo tempo, é onde eu me questiono, né? Para estabelecer parcerias, fazer matéria, publicar nas redes sociais
E a Lei Aldir Blanc, que é o que está, acho que, mais sendo notório, assim, enquanto feitorias de uma Secretaria de Cultura, né? Onde fica todo esse trabalho, né? Eu vejo mais pela comissão, pelo comitê, pelo conselho, e para mim isso é muito lamentável, tá? Então a minha fala que é mais para multiplicar mesmo e assinar embaixo aí de tudo que os outros conselheiros dizem. Eu passo a palavra e agradeço. Próximo é o Almir. Eu vou retomar um pouco, né, assim, para agora um pouco com a emoção mais tranquilizada, William. Eu quero falar diretamente com você, enquanto secretário de Cultura mesmo. A gente não está aqui num papel de disputa né, de dois polos. Muito pelo contrário, eu vejo essa união, né? Eu me lembro que no começo do ano a gente conversou na sua sala, você me pediu muito assim, olha, vamos trabalhar junto, vamos trazer esse conselho junto. Você traz muitas ideias, que você viajou bastante, você tem referências, né? E eu dizia isso para alguns dos conselheiros, olha, tem umas ideias bacanas, sempre que o novo vem, a gente precisa louvar, porque mudanças acontecerão, né? E as mudanças são necessárias, né? Às vezes as coisas vêm caminhando anos a fio de uma mesma forma, como a Samantha sempre brincava, né? O tal de bater na porta e conseguir as coisas. Antes era assim. Talvez hoje não é para ser mais, né? Então, assim, eu quero dizer para você e para todos os conselheiros aqui, que eu também, assim como a Deise falou, eu sou um servidor público, eu louvo esse papel de servidor público, porque é servir o público, eu gosto muito disso, então dentro do meu trabalho mesmo, que é na EMAIC, na Secretaria de Educação, eu faço isso com muito esmero, eu acho que posso contar nos dedos, assim, quando batem na minha porta e falam, eu não consigo ajudar. Muito pelo contrário, todo mundo que me chama no WhatsApp, eu sempre abro as portas, atendo, falo, não, vamos fazer uma parceria, acabo envolvendo o conselho, como eu já fiz com a Samantha na parte de teatrozinho, Samantha, vamos fazer parceria com o pessoal que está chegando, está precisando de apoio nosso, mas a Secretaria de Educação também trabalhando junto, porque é esse trabalho da cultura, né? Social, e é multiplicar. Então, assim, o lamento aqui, na verdade, de fato, é esse teor que os conselheiros trouxeram. É uma pena que você não ouviu a fala do Paulo anteriormente, porque eu acho que ele complementava também essa questão. A gente está à disposição da Secretaria de Cultura também. Nós fomos atendidos por você, fomos atendidos pelo Dimas também, que disse que está extremamente aberto para o conselho, para conversar, para trocar ideias, enfim. Mas a gente, de fato, espera. Você citou aqui a Joyce, que é uma servidora da Secretaria de Cultura, que só atende o Conselho, a Lei Aldir Blanc. Então, ela não estaria na Secretaria de Cultura se não tivesse esse serviço? Eu não sei, porque se for um peso essa situação, eu não sei, eu vejo lamentavelmente, eu vejo a gente caminhando para um fim, assim, terminar a Lei Aldir Blanc, terminar o Conselho, as coisas pararem por aí, porque essa servidora certamente teria que fazer outras coisas na Secretaria de Cultura, como ela já fazia antes, né? Ela cuidava de muitos outros projetos, muitas outras frentes de trabalho, agora nós estamos sabendo que ela cuida só do Conselho e da Lei Aldir Blanc. E outra coisa, assim, a gente há que considerar aqui também o seu papel, é uma grande responsabilidade, eu até entendo quando você diz, não vou fazer qualquer coisa, não vou sair assinando qualquer papel a qualquer momento, porque você é o secretário de Cultura, é o seu nome que está ali envolvido, mas, não sei, né? Eu preciso acreditar em mim e acredito nos meus companheiros que trabalharam por essa Lei Aldir Blanc, que trabalham aqui pelo Conselho de Cultura, que a gente fez uma leitura minuciosa da lei do Sistema Municipal de Cultura para propor alteração e que a gente espera que isso vá para frente e vamos contar com a sua mão para isso, né? Agora, se travar isso no meio do caminho falando agora não é o momento, para a gente é um impasse grandioso, né? Em relação ao comitê, tudo bem, você me disse, eu virei presidente há uma semana porque veio a portaria, mas assim, a gente já vinha conversando desde o começo do ano, né? Quando mudou, se não era mais Braga e era o William, a gente já trazia conceito Lei Aldir Blanc e falávamos claramente, o secretário de Cultura é o presidente do comitê, inclusive você até brincou, você não pode deixar a Joyce de presidente, não pode, tem que ser o secretário de Cultura mesmo, né? Assim, a gente sabe de todas as suas atribuições e ainda tem mais essa, né, que é pesada, ela não é fácil. Mas, assim, também não dá para a gente, tudo bem, vamos confiar no papel que estava escrito, que foi publicado. Mas a gente tinha dito lá atrás, assim, que a bucha já estava acontecendo. Os contemplados já tinham sido
informados, estavam executando seus trabalhos, então, assim, as coisas estavam acontecendo. Tudo bem, a semana passada que nomeou, a Ana Lídia também veio para o comitê, a primeira reunião que a gente fez do comitê, a Ana Lídia disse que já não podia, ela falou que podia, no dia ela disse que tinha outros compromissos mais importantes, que não podia estar ali com a gente, que é mais uma vista da Secretaria de Cultura. Tem a Joyce, teria mais uma para ver essa veracidade de dados, documentos e confirmações e prestações de conta, porque isso é muito sério. A gente também, desse lado aqui, está preocupado de colocar o nosso nome em atas, de assinar coisas, de responder coisas amanhã. E ficamos preocupados, assim, hoje nós vamos te atender amanhã prontamente, estaremos na Secretaria de Cultura às 14h, mas só que a gente também ficou preocupado, assim, poxa vida, mas todas as vezes que a gente chamou também nunca se podia, e aí a gente ficou continuando trabalhando sem esse respaldo. Eu não sei, então agora eu entendo de você não vir nas reuniões do comitê. Você esperou sair no papel para que, de fato, houvesse uma participação efetiva. Eu ainda acho lamentável, William, porque assim, nós estamos vendo uma cidade que é pequena, a gente conhece um outro, foi as primeiras palavras que você disse no conselho, aqui para todo mundo, que você me conhece há muito tempo, conhece o Reinaldo, conhece a Samanta, conhece não sei quem, então tudo bem, né? Documento é documento, mas e aí a nossa convivência, o nosso olho a olho, a nossa confiança? A gente está confiando no novo secretário de Cultura. E aí, quando os conselheiros vêm dizer que veem as publicações no Facebook e a nossa... Porque cita-se nos textos, né? Secretaria de Cultura... Acho que agora não estão citando mais cultura, citam só turismo, pelo que eu li, se eu não me engano. Então, assim, a gente vê eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? A cultura, então, não é mais importante? Porque nem o nome dela é citado nas publicações, né? O pouco que eu li, né? Eu não li tudo, porque eu não consigo dar conta de internet, porque a gente tem essas bombas aqui para resolver, né? Então, assim, estou voltando a me emocionar de novo, porque assim, a gente procura fazer as coisas certas e corretas, confiamos numa prefeitura municipal, a gente tem aqui a Samanta, o Igor, que são pais de uma criança pequena, que tem que pôr comida dentro de casa, estão colocando os nomes em documentos seríssimos, que a prefeitura, a procuradoria do município, o prefeito Dimas, a Georgia, que é da administração, o governo, não lembro mais, todos disseram que estava tudo ok. Gente, está tudo certo, não se preocupe, é isso mesmo, nem se preocupe. Está tendo denúncia? Fica tranquilo, porque os instrumentos a gente já conhece. A gente teve um respaldo no passado. E aí, eu entendo o seu papel, Willy, mas quando você volta, não sei, vou pensar, porque não sei se está tudo certo. Peraí, então a gente está desconfiando de um mesmo exercício, de um mesmo prefeito, de uma mesma administração, porque, pelo que eu entendi, o Dimas não mudou muita coisa. Na verdade, talvez fez a dança das cadeiras, né? Um vai para outra secretaria, estava nessa, vai para outra, mas o prefeito é o mesmo. A ideologia e a defesa é a mesma. Todos esses documentos homologados, eu li com a Joyce o processo, gente, inteiro da Lei Aldir Blanc, que é um processo desse tamanho, página a página, com homologações da Procuradoria do município, com homologações do Dimas. Então, assim, a gente, como a Samanta disse, a gente não está brincando de ser conselheiro e nem de ser comitê gestor. A gente está, inclusive, trabalhando, mesmo como o Rafael diz, a Deise, né? A gente está trabalhando para a Secretaria de Cultura. A Joyce, na verdade, está tendo funcionários, né? Porque para ela não é fácil, né? Fazer 25 atas, porque tem que ter papel, porque senão lá na lei vai dar problema depois, né? Se não tiver documentado, escrito, e ainda brigar dentro de um grupo, porque sempre participam os mesmos. Todo aquele comitê que foi composto, inclusive, William, me desculpe, mas a Secretaria de Comércio e Indústria da época, o representante foi na primeira reunião, não voltou nunca mais. Então, assim, é muito difícil para a gente trazer essas coisas para frente sem trazer uma esfera de descontentamento, ou de discussão, ou de briga, e não é isso que a gente quer, porque a gente é artista, a gente quer ler texto, a gente quer criar coreografia, a gente quer pintar, a gente quer fazer leitura, e a gente está cuidando de documentação, de lei, que para os poderes políticos isso não é uma necessidade. Para vocês, o que importa são as documentações, de fato. Mas e aí, como é que a gente casa essas duas esferas? Eu estou preocupada, assim, estou tentando ver esperança nisso tudo, mas para a gente tentar se entender numa harmonia, não uma desavença, não uma polaridade, não é isso, tá? Está encerrando o tempo aqui, eu já vou encerrar a fala por aqui, e já volta com o William, que ele pediu a palavra. É o que eu ia sugerir, gente. Volta no mesmo link, por favor, e aí já volta já com a fala do William, tá bom? Que ele já pediu a palavra. Você encerra por aqui, ô amigo?